Então, vamos. Palestra de hoje: Caridade, a chave para a salvação e a transformação do nosso interior. Falar de caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Nós não podemos deixar de amar a Deus sem a prática da caridade para com o nosso próximo. Seu filho, que veio aqui há 2000 anos, nos ensinou que todos nós somos irmãos, que para que nós possamos nos amar, amar o outro, nós temos de nos amar. E a prática da caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Mas por quê que fora da caridade não há salvação? Porque a caridade é um ato pelo qual se beneficia o próximo, que são os nossos irmãos, são seres humanos com qualidades e defeitos, e eles, como seres, podem estar alegres, tristes, bons, ruins, mas são nossos irmãos, são seres humanos. Que podem estar em situações precárias ou melhores que nós. E quando nós olhamos para o outro sem julgamento e olhando eles como seres humanos que têm defeitos e qualidades, nós mudamos a forma de olhar para nós também. Nós passamos a nos aceitar mais. Nós passamos a olhar para nós com maior serenidade, nos aceitando como nós somos, fazendo com que esse amor, essa paz, essa serenidade que nós temos, passe a fazer parte da nossa vida, porque nós estamos olhando o outro, e para a gente olhar o outro, a gente olha para nós. E quando nós temos essa disposição de olhar para o outro, né? Nessa situação, seja uma situação que ele esteja com um problema físico, ou um problema moral, um problema social, de vulnerabilidade, para fazer a caridade, a gente tem de desenvolver a compaixão. Para a gente ter a compaixão em nós, nós temos de nos amar. Senão a gente não consegue amar o outro, não consegue muito menos ter compaixão pelo outro. Para que a gente faça isso, a gente também tem de ser benevolente, aceitar as diferenças, aceitar que as coisas podem ser diferentes entre nós e os outros. Aceitar que a relação nossa com o outro se alterna, mas alterna de acordo com o que nós nos conhecemos, de acordo com o que nós lidamos com o outro. E é necessário que passamos a ter piedade do outro, né? Piedade no sentido de aceitar o outro como ele é e vermos eles realmente como irmãos. Isso não significa que a gente vai passar a mão na cabeça do outro. E aí, como eu já disse, amar ao próximo como a si mesmo está relacionado de nós amar o outro e trazer para que o outro possa, nesse momento, fazer pelo outro aquilo que nós fazemos por nós. E se nós não olhamos para isso, para fazermos para o outro aquilo que fazemos por nós, isso significa que nós não estamos nos amando. E é essa expressão de amar ao próximo como a si mesmo que é a mola para que possamos fazer a caridade. Porque sem isso a gente não consegue. Então vamos pensar. Nós, homens, seres, e do outro lado nós temos o quê? O próximo, né? Esse próximo, nós nos comunicamos. Existe uma interligação entre nós. E nessa interligação entre nós, todos nós pensamos, sentimos e agimos. Então, o nosso processo cognitivo,
nosso processo neural de pensar, né? Nós vamos estimular em nós, né? Vamos supor que a gente está olhando uma pessoa que está em vulnerabilidade, morador de rua, né? Nós vimos ele. Quando nós vimos, né, o nosso olhar levou a mensagem para o nosso cérebro, nós vamos pensar e nós vamos sentir. E, a partir daí, nós vamos agir. Se a gente estiver andando a pé, o que vai acontecer com a gente? Se tiver maltrapilho, a gente vai ter medo. Qual é a reação que a gente tem? Buscar refúgio, andar mais depressa, horror. Estamos vendo ele como irmão, né? A gente tem de olhar, tá, é um irmão que está em dificuldade, o que eu posso fazer? Pô, nesse momento eu não tenho nenhuma coisa física que eu possa ajudar, mas eu posso fazer uma oração por ele, para que o mentor dele possa auxiliar ele naquele momento. E quando nós fazemos isso, nós estamos jogando luz na vida daquele ser que está em vulnerabilidade. E não a gente com o coração apertado com medo, que a gente está desencadeando o quê? Quando a gente tem medo, a gente, no plano espiritual, a gente vai atrair o quê? O bem e o mal. Nós vamos atrair o mal para a gente. E provavelmente a gente pode ser agredido pelo outro. Então, nós temos de olhar para essas situações e começar a ressignificar em nós cada uma dessas situações que a gente está vivenciando, para que a gente possa alterar isso, para que a gente possa olhar de forma diferente. E, quando a gente faz isso, inconscientemente, nós estamos fazendo um processo de comunicação com ele, uma comunicação do nosso consciente com com o inconsciente do outro. E nesse processo de comunicação, a gente vai fazer a mesma coisa, mesmo que a gente não tenha consciência. Nós vamos pensar, nós vamos sentir e agir. Só que tudo isso nós não analisamos o que fazemos. Nós não analisamos qual é o processo que a gente faz. E essa estrutura é a estrutura psíquica nossa. É uma estrutura da nossa essência psíquica em como ser. E como ser, nós possuímos essas funções. O pensar, que é o nosso entendimento, né? Que é o nosso pensamento. O sentir, que é a nossa percepção. E o agir, que é a nossa vontade. Aí vocês vão pensar, pô, mas eu só senti. Não, a gente pensa, sente e age em tudo que a gente faz. E vocês que são do afetivar, todos os exercícios que tem lá. O que vocês aprenderam? Fazer o quê? O pensamento, o agir, para fazer novas conexões. O que dessa percepção que vocês tiveram, desse pensamento que vocês tiveram no aprendizado, o que vocês sentiram e o que vocês decidiram, né? Há um aprendizado, há uma decisão, e aí tem lá o que vocês agiram, o que vocês vão fazer a partir de hoje, colocar em ação. Porque o nosso cérebro só vai entender se a gente age, senão nós não vamos fazer novas conexões. A mudança acontece quando tem a ação para fazer, para agir. Se eu fico paralisado, eu vou ficar na dor, eu vou ficar no medo, eu vou ficar na raiva, eu vou ficar na ausência de uma ação que depende de nós. Então, a todo momento, nós temos a possibilidade de fazer a nossa conexão. A todo momento, nós temos a possibilidade de entender o que fazemos. Qual é o caminho que nós vamos seguir? Qual é o processo que nós vamos fazer? E é esse o processo que nós temos em termos de ação para que possamos alterar aquilo que somos, as dores que sentimos.
seja através de um luto, de uma ansiedade, de uma depressão, é quando nós passamos a agir. Não adianta eu, numa depressão grave, tomar uma medicação, se eu não faço uma psicoterapia, se eu não faço uma ação, mesmo que seja difícil, né? Um depressivo de levantar de uma cama, de ter uma ação para fazer algo diferente naquele dia, de aprender algo diferente, e não só alimentando a dor que eu estou sentindo. E nós todos vivemos em sociedade. E como sociedade, nós somos responsáveis por todas as vulnerabilidades que existem. Nós somos responsáveis. Nós não sabemos o que fomos em outras vidas. Nós não sabemos o que aconteceu com a gente para a gente estar nesse estado hoje, ou para aquele irmão estar naquele estado de vulnerabilidade. Nós não sabemos. Então, como nós podemos julgar? Nós podemos ter sido no passado aquele que está naquela situação. E como eu não consigo olhar para ele com compaixão, com amor? Mesmo que naquele momento eu não possa agir de uma forma para alterar a forma que ele está lidando. Mas eu posso fazer o mínimo, fazer a minha conexão com Deus e pedir auxílio para Ele, entregando as minhas energias, o meu amor, o meu afeto na mão daquele que está naquela situação. E aí eu estou agindo, eu estou fazendo algo, né? E a função pensar, né, no relacionamento ao próximo, na sociedade, é utilizado para analisar e não julgar. É analisado para que nós tenhamos caráter ou uma conduta ao próximo, que é o nosso irmão. E é nesse movimento, para utilizar isso corretamente, esta função do relacionamento social, que devemos proceder. Nós temos de pensar, analisar aquilo que está acontecendo, que é uma virtude que deve controlar e dirigir o uso do nosso pensamento. E nós não analisamos o que pensamos. Nós pensamos, deixamos o nosso cérebro acontecer. Ele pensa, ele analisa, ele julga e ele sentencia. Estou com medo, vou correr. Ah, isso é problema do governo. Só que o governo tem o povo que merece, né? E que é o povo que pode. Então, se está assim, é porque nós merecemos, né? E será que em uma outra vida nós não vamos estar no lugar dele? Ou será que nós já não estivemos no lugar dele um dia? Porque aqui ninguém está de passagem simplesmente. Aqui todos nós somos pecadores. Todos nós somos devedores. Todos nós temos responsabilidade um com o outro. E para começar essa responsabilidade, é necessário que passamos a ter autorresponsabilidade sobre nós, sobre o que está acontecendo, sobre as situações que acontecem no nosso dia a dia. E a vontade de lidar com essa, que é uma outra, que é o querer mudar, né? Nos relacionamentos, com o próximo, com a sociedade, é utilizada para determinar o nosso agir. E aí eu lembro, claro, eu já julguei muito, e não vou falar que eu não julgo, me fiscalizo sempre para isso não acontecer. Mas o que acontece? Eu participo de um grupo e nós fazemos doações, trabalhos espirituais para os órgãos públicos. E eu já tinha julgado muito uma pessoa, um governador daqui, de Goiás. Muito. E agora eu tenho que rezar para ele, né? E agora? Como que eu vou orar por uma pessoa, rezar por uma pessoa, desejar e dar dor terrena? E eu tinha de fazer um trabalho intenso comigo.
de aceitá-lo com as suas qualidades e com seus defeitos, e pedir perdão. Claro que eu não fui entrar em contato com ele, né? Mas mentalmente eu pedi o mentor dele, que ele me perdoe, que vocês me levem para ele me perdoar todos os julgamentos, as flechas que eu joguei, né? E vocês acreditam que em 3 meses ele convidou a nós, o nosso grupo, para fazer a oração por eles? Em 3 meses de oração. Quando nós queremos agir, nós movemos montanha, mas devemos a nós, porque a fé transforma. O querer modificar transforma todos nós. E isso faz com que as situações que nós vivenciamos sejam totalmente diferentes a partir do momento que a gente faz esse movimento de alterar a nossa forma de olhar o mundo. Porque nós somos muito fechados, olhando só aquilo que acontece no agora, não no que, pô, quanto tivemos e quanto nós teremos. A gente está aqui só por passagem? E quando nós olhamos, passamos a agir, nós começamos a ter benevolência, agir no bem. Deve ser determinante na nossa vontade, é um determinante agir no bem na nossa vontade. E aí a gente transforma. Mas é necessário que cada um de nós queiramos fazer isso. E essa função da gente sentir, né, que vem antes do querer, né, está relacionado com o próximo na nossa sociedade, da gente utilizar essa função social que deve, nessa relação que eu falei, que foi o que eu fiz, que é o perdão. Primeiro a gente, né, para perdoar algo, primeiro você tem que se perdoar pela ação que você teve, de julgar. Ei, Sandra, ó, o que que você fez? A partir daí, aí você vai agir. Aí você começa a ver, ele é um bom pai, da forma dele ele é um bom pai, mas está fazendo escolhas diferentes. Quem sabe, eu orando para ele, ele pode fazer escolhas melhores, podem aceitar a intuição dos seus mentores, do guardião do Estado, a olhar para a situação de uma forma diferente. Quem sabe? É a escolha dele, mas a gente está fazendo a nossa parte. E isso, esse perdão, é como um filtro que faz com que nós possamos se instale um processo de uma melhora no nosso mundo. Primeiro, no nosso mundo interior, que a primeira mudança é em nós. A segunda mudança já é em relação ao outro, mas a primeira mudança é em nós. E aí, quando nós fazemos esse movimento de mudança em nós, nós passamos a olhar ao redor de nós de uma forma diferente. A gente já escuta uma notícia no rádio, na televisão, sobre algo, sobre pessoas, entendeu? E a gente já passa de imediato já a agir com compaixão, com amor, pedindo a Deus, né, e aos seus emissários que possam acolher aquela pessoa, para que possam trazer uma certa serenidade para aquele coração, para que ele possa fazer escolhas diferentes, para que ele possa trazer uma serenidade, uma paz no coração de cada um deles, para que possam ser diferentes. E isso é importante no nosso processo, porque passamos a ser diferentes.
porque nós mudamos interiormente em nós. Então, nós temos de saber, pensamos, nós possamos ser indulgentes para com os outros, para com a gente. Quando sentimos, nós podemos perdoar. Mas primeiro é o auto-perdão, né? A autoaceitação, que erramos, né? Que as coisas não acontecem por acaso, que nós estamos aqui por algum motivo e por algo, e que nesse movimento de estarmos aqui, é, nós temos um aprendizado para fazer diante daquilo que a gente está vivendo, né? Quem já se perguntou o que que a depressão quer me ensinar? O que que essa situação que eu estou vivendo quer me ensinar? Não. O que nós fazemos é ficar na situação. E muitas vezes julgando e colocando espada na cabeça do outro. Ah, por que que levou meu pai? Levou meu pai porque estava na hora do meu pai. E que eu teria de aprender a vivenciar com a ausência física dele. Eu tenho um aprendizado a fazer. É um aprendizado que tem 2 anos, quase 2 anos e meio que eu estou fazendo. Mas ele me deixou coisas maravilhosas. E eu sou grata e honro a vida dele com a minha vida. Ontem mesmo, ontem meu pai e minha mãe fariam 63 anos de casados. E aí eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, hoje é dia da família, né? Porque se há 63 anos você não tivesse casado, nenhum de nós estaríamos aqui. Seriam outros DNAs, né? Seriam outros corpos. Os espíritos poderiam ser o mesmo, mas seriam outros corpos, seriam outras pessoas, né? Dois seres que teve culturas familiares diferentes se uniram, teve essa família, né? Então, esse dia, mãe, vamos passar a honrar o dia da nossa família. Ela, larga disso, menina, não quer saber disso, não. Eu sinto a ausência do teu pai. Ele foi embora e me deixou aqui. Tá bom, isso foi no café da manhã. Eu fui buscá-la no Pilates, início da noite. E aí estava minha irmã, meu sobrinho junto, e aí eu falei assim, vamos lanchar? Hoje é dia da família, vamos lanchar. Mãe, o que que você come? Escolhi, no início não queria, tal. Aí eu peguei, aí a gente foi lanchar, e eu peguei e falei assim, ó, gente, a partir de hoje, dia 8 de julho, é o dia da família. E bati um foto de nós quatro, é, e coloquei no grupo da família. Aí as outras pessoas da família viraram. Não convidaram. Aí meu sobrinho pegou e escreveu: hoje é o dia da família, estão todos convidados para 8/7 de 2025 se encontrar. É uma forma de nós ressignificarmos um dia que foi importante para o meu pai e para minha mãe, que eles se uniram e constituiu essa família. E vai ressignificar a própria dor dela do luto, que é mais difícil do que para os filhos. Se você não faz isso dentro da sua casa, de ressignificar as suas dores, você vai ser uma pessoa caridosa? Você terá salvação? Porque a prática do evangelho a gente inicia dentro da nossa casa. Não é na rua, igual eu iniciei a palestra aqui hoje. É dentro de casa. É olhar para dentro de nós. E a primeira casa que nós temos é a nossa casa interna. Somos nós. A mudança vem de nós. E, consequentemente, nós conseguimos fazer as mudanças externas. Mas depende de cada um de nós. Não depende. Depende de cada um de nós querermos fazer diferente. Depende de cada um de nós olhar para nós com mais amorosidade. Então, devemos fazer isso de uma forma amorosa,
conosco e com os outros, que é a sociedade. E aí quando a gente começa esse processo, é um processo que vai acontecendo e depois é igual dirigir, a gente faz uma facilidade e uma amorosidade pelo outro, no ato de servir, de ajudar. Hoje o pessoal vieram aqui buscar os enxovalzinhos, né, e mandaram a foto. Foi ontem e hoje eles vieram buscar. Eles atrasaram, né? Era para ter buscado a semana passada e só vieram hoje. Vieram essa semana. E aí eles mandaram, eu até publiquei aqui no Afetivar, no Instagram, a foto das mãezinhas recebendo. Mas a equipe que faz é tão maravilhosa que cada ponto, cada situação cada coxa, cada coisa que a gente vê, cada coisa que a gente constrói na hora que você está montando, é tanto amor que a gente está doando para aquelas crianças que vão receber, que estão chegando no nosso planeta, para que eles possam iniciar um processo, seja de resgate, ou seja de construção de aprendizado melhores. É uma roupinha que foi feita com amor. É uma coxa que foi feita com amor. É um babador que foi feito. É uma toalhinha que a mãe vai limpar a boca. É um coeiro que foi feito com carinho. É um sapatinho, né? Que eu e a Beth muitas vezes fica aqui, ó, tricotando, fazendo crochê aqui para fazer. E estamos precisando, porque tá só eu e você, viu, Beth, fazendo crochê. Então temos que trabalhar. E aí, além de ser uma atividade que vai nos ajudar a diminuir a ansiedade, vai nos ajudar a diminuir a depressão, porque quando você está fazendo o crochê, não adianta você pensar em outra coisa, não. Erra. Você está costurando, se você está lá na máquina, não tem jeito de você ficar pensando em outra coisa, na sua dor, porque senão você está e costura o dedo. É viver o aqui e agora. E você vivendo o aqui e agora, você vai transformar a sua vida. Você transformando a sua vida, você transforma a vida de quem está ao seu redor. E isso é importante, para que a gente possa fazer a diferença. Então, eu convido vocês para serem caridosos com vocês, serem indulgentes, benevolentes com vocês. E aí isso vai fazer com que vocês possam iniciar um processo de mudança na vida de vocês. E com certeza todas as dores de vocês serão curadas. Não importa qual é. Elas são. A cura está em nós. Mas depende da forma que nós vamos olhar para nós. A forma que nós vamos sentir, a forma que nós vamos lidar com as nossas dores no nosso agir. Todos nós somos capazes de criar um novo amanhã. Por mais que a gente vê no nosso mundo, a gente tem guerras, a gente não pode ficar alheio a essas situações, que nós temos pessoas que estão morrendo de fome, que a natureza está cobrando o seu papel diante da situação. Nós temos de saber que tudo isso existe e que nós contribuímos, porque nós não sabemos se não foi nós que arrancamos um pau-brasil há um século atrás, há 300 anos atrás. A gente não sabe que a gente foi, então nós somos responsáveis. Mas nós podemos fazer o mínimo, cuidando de nós a cada dia, cuidando do nosso planeta, sabendo que se a gente jogar um papel de bala na rua, isso vai ter consequências. Lá no mar, nos peixes, no coral.
todas as nossas ações podem ser caridosas. Todas. Quando nós pensamos no... Ai, que bom, ó, alguém aqui está falando que vai aprender a fazer crochê. A gente aprende, o YouTube está cheio de ensinamentos fáceis de fazer. Se for daqui de Goiânia, a gente tem linha, tem lã, que a gente ainda tem um pouco aqui que a gente pode doar. Mas é assim que a gente começa. A gente vai É minha, aprendendo e vai mudando as situações. Ah, essa é então é minha irmã, importante, né? é minha irmã Então, Marilena. então a gente tem de aprender assim, eu tenho uma meta já há alguns anos que eu aprendo todo mês uma coisa nova. E esse mês eu aprendi a utilizar a máquina de overlock. Fechei uma coxa na overlock esse mês. Já estou super vitoriosa esse mês. Quer dizer, o mês passado, que o primeiro sábado, né? Não, foi o último sábado do mês passado. Esse mês ainda não aprendi nada novo. Vou aprender alguma coisa. Então a gente tem de olhar para essas situações e fazer com que elas possam ser diferentes em nós, mudando e alterando o nosso caminho, mas depende de cada um de nós, a forma que a gente vai agir, a forma que a gente vai fazer. Então, é esse o caminho. É esse o caminho para que nós possamos alterar e fazer diferente a nossa participação nessa encarnação. Porque tudo que a gente faz, a gente leva. Então, vou convidar vocês agora para a gente fazer uma viagem astral. Nós vamos para um. Vou utilizar essa. Aqui não tem vocês, mas vocês vão imaginar um bosque de bambu. O nosso Hospital Filhos da Luz, ele fica aqui na cidade de Goiânia, num hospital, num bosque, tem uma ala só de bambus. Até os nossos encontros a gente marca para encontrar lá. E, e, e esse hospital espiritual, chama Filhos da Luz, ele fica a 50 quilômetros acima da esfera terrestre. Então, ele tem uma vibração, está na mesma dimensão, passando para a quarta dimensão, e ele fica numa área, e ele é cercado por bambus. Ele é um misto de um hospital com a descrição, né? Um pouco rústico, mas com também tecnologias, né? Eles têm muita tecnologia. Então, é importante que a gente... Nós vamos para esse Hospital Filhos da Luz, para a gente se tratar com a energia do bambuzal. Então, vocês vão fechar os seus olhos e vão se deslocando, saindo do corpo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vão se deslocando até o Hospital Filhos da Luz. Os seus mentores vão levar vocês, e vocês vão sentar, vão procurar um local onde vocês vão sentar, recebendo a energia da terra, a energia do vento, a energia do cheiro da mata, a energia do cheiro do bambu, que vai penetrando em todo o seu ser, trazendo toda a serenidade para dentro de você, fazendo com que você possa, nesse momento, sentir a sua conexão com a energia da natureza. Pedimos para os elementais, da água, do vento, da mata, do sol, do fogo, possa nos ajudar nesse momento na nossa limpeza,
uma limpeza profunda em nossos corpos. Deixa sair todos os pesos, as ansiedades, as dores, os cascões energéticos que muitas vezes construímos em nós, com pensamentos fixos nas próprias dores que sentimos. Deixa essa energia esvair de você, para que ela seja transmutada pelos elementais e voltar para a natureza. E o seu corpo, você vai sentindo ele cada vez mais leve, mais sereno, trazendo toda a serenidade para dentro de você. Se permita esvaziar-se de suas dores. Alguns de vocês vão ter encontros com entes queridos que estão no plano espiritual. Outros, os mentores, estão do lado, orientando, conversando, mostrando novos caminhos que vocês possam trazer para cada um de vocês o caminho do amor, da caridade, da aceitação. E nesse processo você vai entendendo tudo o que está acontecendo com você, trazendo toda a serenidade e toda a paz. E que o amor possa, nesse momento, envolver. Sinta o amor de Cristo chegando até você, através dos seus emissários. Sinta essa energia te envolvendo nesse momento, trazendo toda a paz e a serenidade para você. Olhe para você com amor, se perdoe e traga para você o amor verdadeiro, fazendo com que a luz possa, nesse momento, penetrar em seu ser. Deixa ir embora a raiva, o preconceito, as dores, as doenças. Se permita, nesse momento, ser acolhido. Se permita se amar, para que você possa transformar sua vida. Isso depende de você, não depende do outro. Olhe para você. E que a luz de Jesus possa iluminar todo o seu caminho. Você levanta, agradece a equipe que está ao seu lado, e você vai retornando para sua casa em 3, 2, 1, reacoplando em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E que a luz de Jesus possa, nesse momento, brotar no coração de cada um de vocês, como uma luz que ilumina todo o seu ser. E que essa luz você possa levar para todos que você tiver contato durante essa semana. Nesse momento, eu evoco os médicos e terapeutas do espaço que possam fluidificar todas as águas que vocês colocaram, colocando a medicação que cada um de vocês necessita. E que essa energia de amor possa ser colocada nesta água, estimulando em você o seu alto amor. Que assim seja. Gente, obrigada, muito obrigada aqui no Instagram, e que possamos ter outras lives aí com vocês e que possamos refletir um pouquinho sobre as nossas posições. Beijo no coração de todo mundo e muito obrigada, gente. Eita, show.